Nesse vídeo vamos falar sobre o marco do desenvolvimento mais esperado pelas famílias, os primeiros passinhos do bebê. Então, até quando esse movimento costuma acontecer e como eu posso ajudar meu bebê a alcançar esse grande marco? São algumas das coisas que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de tudo, se inscreve nesse canal e me acompanha no Instagram, @Desempede. Eu sou Rafaela Paiva do Desempede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Os primeiros passos do bebê, com certeza, é um marco que as famílias costumam ficar mais ansiosas, que é o marco mais esperado pelas famílias. E também é uma coisa muito fofa ver o bebê dando os primeiros passinhos. Mas a gente precisa ter muito cuidado com essa ansiedade, com essa pressa para o bebê andar, para que a gente não pule as etapas do desenvolvimento e não antecipe esse marco. A gente precisa ter em mente que todos os marcos do desenvolvimento são muito importantes para o bebê. E que esses marcos eles vão evoluindo, esses marcos vão se somando e vão se tornando movimentos cada vez mais complexos e refinados. Por isso que é importante que o bebê não pule as etapas, que o bebê realize todos os marcos esperados, para que ele chegue nessa fase do andar e consiga andar de uma forma mais estável, com mais equilíbrio, com mais segurança. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, se a gente pega um bebê que ainda não está preparado e coloca em pé e fica treinando os passinhos, isso não vai ajudar ele a alcançar esse marco. O que vai ajudar o bebê a conseguir andar é a gente deixar esse bebê livre para explorar desde os primeiros dias de vida. Quando a gente dá liberdade para que o bebê realize seus movimentos, treine suas habilidades, desde quando esse bebê nasce, a gente está ajudando ele a alcançar todos os marcos do desenvolvimento, inclusive o andar. O andar é um movimento muito complexo que exige um controle muito importante dos músculos, exige também que alguns músculos sejam bastante fortes para sustentar o peso do corpo através dessa postura de pé. Então tudo isso o bebê não vai conseguir de uma hora para outra. O bebê vai conseguindo através dos outros movimentos que eles fazem, que são movimentos que podem parecer mais simples, mas que para ele naquela fase são movimentos que exigem bastante do seu corpo. Então, além disso, para o bebê conseguir andar, a gente fala que precisa da integração de diversos sistemas do corpo. Os músculos e as articulações do bebê, elas precisam estar em posições certas, ter força suficiente para conseguir manter essa postura de pé e fazer com que o bebê consiga dar os primeiros passos. Além disso, a gente fala também do sistema sensorial, que é o que? As sensações que o bebê recebe através do ambiente. Então, a forma que o bebê vê, que o bebê consegue perceber o seu corpo no ambiente, que o bebê sente as coisas, tudo isso vai ser muito importante também para o andar. Então, o bebê vai precisar integrar todos esses sistemas, ou seja, ele vai precisar unir as informações de todos esses sistemas para conseguir realizar esse grande marco. E por isso que a gente precisa esperar a fase adequada para isso. Porque o cérebro do bebê está crescendo e está se desenvolvendo. Então, quando ele chegar nesse nível de maturação, ele vai estar pronto para realizar esse marco. Até mesmo o sistema cardiorrespiratório, que é a parte do conseguir respirar e oxigenar o corpo, precisa estar bom para que o bebê consiga alcançar esse marco. Então, muitas vezes as pessoas podem até pensar, mas meu bebê tem 3 meses, tem 4 meses, eu coloco ele de pé, ele quer dar os passos, ele fica de pé. Isso não quer dizer que ele já quer andar? O que a gente tem que entender é que, apesar de nós, como seres humanos, a gente já nasce com esse instinto de andar, é preciso que todas as partes do cérebro que controlam esses sistemas que a gente conversou, eles estejam maduros para que o bebê consiga fazer esse marco por conta própria. Então, por isso que a gente fala das etapas do desenvolvimento, dos marcos do desenvolvimento, da importância de entender os movimentos que são esperados para cada fase, para que a gente não force esse bebê a realizar movimentos que ainda o seu corpo e o seu cérebro não estão preparados. Isso não vai fazer com que o bebê chegue na fase do andar e consiga andar mais rápido. Muitas vezes pode até dificultar esse marco porque o bebê não aprendeu a realizar movimentos por conta própria, que vão ser importantes para quando o bebê chegar nessa fase do andar. Então, como a gente já conversou nos outros vídeos, os outros movimentos, todos eles vão se somando e vão se tornando cada vez melhores para que o bebê consiga chegar nessa fase e realizar esse grande marco do andar. Então, fazendo uma associação com nós adultos, é como se a gente se matriculasse em uma academia e fosse a primeira vez que a gente fizesse aquele exercício, que a gente entrasse na academia. E nesse primeiro dia, o instrutor coloca para a gente fazer o movimento mais difícil e pegar o maior peso que existe na academia.
Então vai ser algo que vai sobrecarregar muito o nosso corpo e que muitas vezes a gente nem vai conseguir fazer. E pode até acabar atrapalhando a nossa evolução dos movimentos que a gente poderia fazer na academia. Com o bebê é a mesma coisa. Se a gente pega um bebê de 3 meses e coloca ele de pé para ele ficar treinando os passinhos, a gente não está ajudando. A gente está forçando posições e articulações que ainda não estão preparadas para isso. Então a melhor forma de treinar o bebê a andar é permitir que o bebê fique livre para explorar, para que em cada fase ele aprenda os movimentos que são esperados para essa fase. E assim, quando ele chegue nessa fase do andar, que pode acontecer com 11 meses até os 14 meses, é uma janela de tempo bem grande e que a gente deve permitir que o bebê explore seus movimentos para que quando ele chegue na fase em que ele se sinta preparado para isso, ele realize esse grande marco. Se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre o movimento do se colocar de pé, que é uma fase que antecede o andar, vai lá assistir para você entender melhor esse movimento e como a partir desse movimento o bebê vai conseguindo fortalecer os músculos do seu corpo para que ele consiga dar os primeiros passos. Então agora a gente vai entender um pouquinho sobre esse movimento dos primeiros passos do bebê, do andar. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando o bebê ele se sente seguro para dar esses primeiros passos, esse movimento ainda costuma ser sem muito equilíbrio. Lembra que é a primeira vez que o bebê está realizando esse movimento. Então muitas vezes o bebê ele está com as perninhas mais abertas, ele fica com o quadril, né, mais dobradinho, mais inclinado para frente. Ele deixa as mãozinhas mais no ar para que caso ele caia, ele se proteja. Então ele já tem essa proteção caso ele caia. Então os primeiros passinhos do bebê costumam ser assim. À medida que esse bebê vai arriscando esses passos, ele vai treinando esse movimento e a partir daí ele vai tendo mais equilíbrio para conseguir realizar esse movimento. Então, muitas vezes, depois da primeira vez que o bebê deu esses primeiros passos, ele ainda vai querer se deslocar no ambiente engatinhando. Só que sempre que ele se sentir seguro e que ele quiser explorar esse movimento, ele vai arriscar dar esses passos. O período de 3 a 6 meses depois que o bebê dá esses primeiros passos, costuma ser um período em que o bebê está aprendendo a como manter o equilíbrio. Então, ele vai treinando esses passos, muitas vezes ele faz ainda sem muito equilíbrio, ele cai muitas vezes porque ele está aprendendo como movimenta o seu corpo da melhor forma, através dessa postura de pé. Então, a partir desse período de 3 a 6 meses de treino do andar, o bebê ainda assim vai refinando cada vez mais esse movimento. É esperado que até 5 anos após os primeiros passos, o bebê ainda esteja evoluindo esse movimento do andar. Então, à medida que o tempo vai passando, o bebê vai se sentindo cada vez mais seguro, a criança, né, mais para frente, já vai conseguindo ter mais equilíbrio e realizar movimentos cada vez mais complexos através dessa postura de pé e do andar. Então, como eu sempre falo em outros vídeos, em outros movimentos do bebê, a melhor forma de ajudar o bebê a andar é deixando o bebê livre para explorar. Fazer com que o bebê realize seus movimentos, fazer com que ele tenha liberdade para explorar o ambiente, isso vai ser muito importante para que ele chegue nessa fase e consiga realizar esse marco. Claro que também existem algumas formas de ajudar o bebê a dar os primeiros passos, mas a gente deve sempre ter muito cuidado para que essa forma que a gente esteja ajudando o bebê não seja algo que a gente faça o movimento pelo bebê. Sempre que a gente for ajudar o bebê a dar os passinhos, a gente deve pensar em formas em que o bebê esteja realizando esse movimento através da força do seu corpo. Então, quando a gente dá uma cadeira, uma caixa para o bebê empurrando e realizando esse movimento, pode ser sim muito interessante. Fazer com que o bebê dê alguns passinhos a curta distância, tudo isso são formas de treinar o bebê para que ele se sinta cada vez mais seguro nessa posição e consiga andar. Outra coisa importante é, a gente nunca vai pegar esse bebê assim pelas mãos e vai treinar os passinhos com ele. Porque aqui muitas vezes a gente que está fazendo esse movimento dele dar os passos e também a gente está reforçando um padrão que não é interessante para o corpo do bebê. O bebê ele não vai andar com as mãos assim para cima. Então a gente precisa fazer com que esse bebê ele dê esses passos da forma como ele faria sozinho. Mas a melhor forma de ajudar isso vai ser deixando o bebê livre para explorar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Dá um like se você gostou. Um beijo e até a próxima.